Olá, olá, tudo bem com você? Que bom que você está aqui com a gente em mais um Papo Clia. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Esse é o nosso espaço em que a gente fala sobre psicologia, saúde, educação. E hoje, temática é a seguinte: cansaço e criatividade. Uma coisa tem a ver com a outra. Vamos descobrir juntos? Para estar aqui com a gente, dou boas-vindas a Ana Paula Magosso, diretora-geral da CLIA e também doutora em Psicologia da Saúde. E, além disso, a nossa convidada, psicoaromaterapeuta e especialista em gestão de estresse, a Natália Bernardi. Sejam muito bem-vindas, meninas. Obrigada, tudo bem? Bom, vamos começar com a doutora Ana. Doutora Ana, pela tua experiência clínica e de vida, a partir, inclusive, da perspectiva da psicologia da saúde, como é que o cansaço crônico impacta a capacidade criativa de uma pessoa, Ana? Então, quando a gente fala do cansaço crônico, a gente tem uma mente que não está aí com as suas habilidades cognitivas todas em prontidão para poder trabalhar, né? Então, sempre que você tem uma pessoa nessa situação, não só a parte criativa, mas várias outras funções ficam muito, muito comprometidas. Pensando na criatividade em si, a sua forma de perceber tanto o seu mundo interno como o seu mundo externo, ela fica alterada, né? Você não tem as suas capacidades atencionais todas funcionando da forma como elas deveriam. Então, você realmente tem muito menos condição, né, de encontrar conexões entre as coisas que acontecem, que é o que acaba dando vazão para a criatividade, né? Exato, e às vezes o ócio é onde a nossa criatividade mais aparece, não é, doutora Ana? Quando a gente dá aquele espacinho de tempo, não é? Mas um ócio em que você esteja bem, né? Porque se você entra num ócio, numa situação de cansaço, de estresse, a sua mente ela não está num estado de relaxamento que permite, né, que surjam ideias e pensamentos diferentes. Entendo. Natália, é por aí mesmo? Você, pela tua experiência também, pelo que você vê, se você está extremamente cansado, tem que realmente dar um tempo maior para o teu cérebro? Bom, primeiro quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês. Estou muito feliz aí com o convite para a gente conversar algo que a gente vive todos os dias, mas que muitas vezes a gente não sabe nomear, né? Estresse, cansaço, gratidão, resiliência são palavras que estão na moda e a gente acaba entrando no senso comum de nomear determinadas situações que a gente sente sem saber se aquilo realmente é estresse, sem saber se realmente aquilo é cansaço ou se é uma soma de sintomas que vai chegar no que tem sido muito falado, por exemplo, como burnout, entre outras situações, né? Mas o que é legal a gente falar, pegando aí o fio da meada de vocês, tanto que envolve o cansaço como o ócio criativo, né? É a gente lembrar o seguinte, tanto no consultório como nos workshops que eu ministro, eu gosto de dizer sobre, primeiro, entender o que é o estresse, né? Se a gente lembrar lá dos homens das cavernas, por exemplo, vamos imaginar que ele saía para pegar o alimento dele e, de repente, ele encontrava um tigre na frente dele. Então, ele tinha duas opções. Ou lutar com esse tigre para conseguir essa comida, ou fugir desse tigre, né? Tô trazendo esse exemplo para mostrar um pouquinho como é que o estresse acontece no nosso corpo, porque é importante que a gente tenha letramento emocional, Thaís. A gente, no momento em que a gente está, em que a gente fala de sociedade de cansaço, é importante que a gente entenda o que acontece dentro da gente sem palavras difíceis, né? Então, eu trago esse exemplo para fazer uma analogia que o que acontece aqui dentro quando a gente está estressado é que biologicamente a gente ativa o nosso sistema nervoso autônomo e a gente fica nessa resposta de luta ou fuga, que é exatamente nesse exemplo de Homem das Cavernas aí que eu trouxe, né? Então, eu tô no dia a dia, eu tô no trabalho, acontece uma situação com o meu gestor ou com o meu colega de trabalho, enfim, eu vou me deparar com um fator estressor e aí nesse momento nosso sistema nervoso autônomo tá entrando nesse processo de luta ou fuga. Na prática, o que está acontecendo? Todo o nosso sangue vai para as pontas dos dedos, das mãos e dos pés, vão para as nossas extremidades. Se o sangue vem para cá, significa que o oxigênio também veio para cá, entre outras coisas, né? Mas vamos focar no oxigênio, porque eu quero chegar na clareza mental.
E aí, quando o oxigênio vem para essas extremidades, o que acaba acontecendo? A gente não tem a quantidade necessária de oxigênio no cérebro. Consequentemente, isso faz com que a gente pense com menos clareza, tenha situações cognitivas, né, como a doutora Ana Paula trouxe, que acabam sendo, digamos, menosprezadas ou que acabam sendo prejudicadas, justamente porque a gente, nesse momento, está colocando como se fosse o coração acima da cabeça. A falta de oxigênio no cérebro faz com que a gente aja por impulso. E aí começam a desencadear de ações que no final do dia a gente está obrigatoriamente cansado, né? E vou passar a bola um pouco para vocês, porque eu acho que esse é um gatilho que entra muito na questão do ócio criativo e da autocobrança. Mas eu acho que a gente pode conversar sobre isso já para não queimar largada, como se diz por aqui, Thaís. Isso. O que eu gostaria que você complementasse, Natália, é o seguinte: você falou, né, do Homem das Cavernas, de como ele ficava quando ele precisava pegar o seu animal, enfim, ou correr em fuga, era aquele estado de alerta, né? E hoje, trazendo para o nosso dia a dia, muitas vezes esse estado de alerta, ele passa lá por 5, 6, 7 horas, que você está nesse estado de alta performance que se exige tanto, não é? E aí, realmente, a gente tem um limite, não é, Natália? A gente tem o ser humano tem um limite, não seria isso? Sim, certamente. E aí, a gente, enquanto ser humano, a gente tem o hábito de culpar, vamos usar essa palavra, fatores externos. Então, é a política, então é o dólar, então é o meu gestor, então é minha empresa. E aí é legal a gente lembrar que todas as vezes que a gente aponta o dedo para algo, existe um primeiro dedo aqui apontando para a gente primeiro. Então, no primeiro momento, a gente precisa se conhecer e entender que quem coloca o limite somos nós. Por mais que nós estejamos num mundo em que é preciso respeitar determinadas regras, quem põe o limite somos nós mesmos. Então, eu trabalho muito com um empreendedor, pequeno e médio empresário, e ele tem o hábito de me dizer assim, eu não tenho tempo para cuidar de mim. E aí, autocuidado é outra palavra que está na moda, né? E aí eu digo, mas é a sua agenda que manda em você ou é você que manda na sua agenda? Então, não é necessário, Thaís, a gente chegar em 7 horas para poder identificar um cansaço e depois disso falar, nossa, preciso descansar, mas eu não posso porque eu tenho uma meta para bater. Entendeu? Eu não sei se eu cheguei no ponto que você queria. Exato. Não, é isso mesmo, né? O quanto a gente precisa hoje ser gestor do nosso tempo, da nossa qualidade de vida, parar mesmo para respirar e saber que a gente que está meio que no comando disso tudo. Agora, doutora Ana, quando que a gente pode ter certeza que a gente precisa estabelecer um limite? Que sinais são esses que o nosso corpo, a nossa mente vai dando e que mostram que, sim, estou tendo um impacto negativo na minha criatividade, inclusive? Na verdade, a gente tem que estar atento para o limite o tempo todo, né? Porque é justamente o acúmulo de coisas e você ultrapassar aquilo que é bom para você de uma forma contínua que vai provocando prejuízo, né? Agora, os sintomas de cansaço, o sono, a irritabilidade, a dificuldade de manter a atenção, a dificuldade, muitas vezes, em encontrar, como a Natália falou, um tempo para você poder fazer alguma coisa que seja voltada para você e você prioriza tudo aquilo que é externo, né? Então, tudo isso são sinais de que você não está estabelecendo o seu limite. Chega uma hora que o seu corpo vai parar. Ele vai fazer, você vai adoecer, você vai... a gente vê pessoas tendo muitas vezes crises nervosas, crises de ansiedade dentro do trabalho. A gente vê pessoas que começam a deixar de ir trabalhar porque não conseguem sair, que já estão nesses sintomas iniciais de burnout que a Natália comentou agora há pouco, né? Então, essa questão de quando estabelecer limite é desde já, para que você possa atuar de uma forma a prevenir que essas coisas aconteçam, né? Doutora Ana, mas o que é um cansaço normal de um cansaço que já está assim crônico, patológico? Thaís, o cansaço normal é aquele cansaço que eu sinto no final do dia, depois que eu fiz todas as minhas atividades, né? E eu falo, ufa, terminei.
E mesmo assim, eu ainda tenho energia para fazer as minhas coisas. Eu tenho energia para brincar com os meus filhos, eu tenho energia para ir à academia, eu tenho energia para ir no cinema, eu tenho energia para estar com a minha família ou para estar com amigos, né? Agora, se eu chego no final do dia e eu estou num estado de esgotamento, que tudo que eu quero é ficar quieto, parado, fechado, deitado, assistindo televisão, sem pensar em nada, eu passei do nível de cansaço normal. Pois é, quem aí está nos vendo e está se identificando, né? Que chega em casa, tá só o resto da pessoa, né? Você não consegue fazer mais nada. Natália, explica pra gente, quando a gente fala em estratégias de gestão de estresse, o que eu posso colocar no meu dia a dia como estratégia para eu fazer essa gestão de uma maneira legal? A primeira coisa que eu digo é se colocar na própria agenda. Né? Inclusive, me permita pegar um gancho da doutora Ana, porque eu acho que ela foi direto no ponto, inteligentemente, da diferença entre cansaço e fadiga, né? Que ponto? Esses dias eu fiz um post no meu Instagram que é: você tá cansado de acordar cansado? É isso que a gente sente, né? E aí tem uma série de sintomas que são físicos, emocionais e comportamentais que... no frigir dos ovos, se você sente mais do que 2 vezes por semana, você já tem aí o nome certo de que você realmente está estressado. E não simplesmente cansado, que somos todos humanos e precisamos nos permitir ser humanos. Né? A gente muitas vezes não se permite, por isso que a gente fica esgotado, é o tal do esgotamento mental. Mas voltando ao ponto aí da sua questão... quais são as estratégias que a gente pode adotar, então, para ter um equilíbrio entre pessoa física e pessoa jurídica, ou um equilíbrio entre trabalho e casa, né? Primeira coisa, se colocar na própria agenda. Como eu comentei, a gente tem a mania de dizer: eu não tenho tempo de. De novo, isso é muito importante. Quem controla o seu tempo é você. E aqui eu não estou falando de técnicas Pomodoro ou técnicas de gestão do tempo para você ser mais produtivo. O que eu estou dizendo é você aceitar que o ócio criativo, que foi uma expressão, Thaís, que você usou, é necessário para o seu equilíbrio mental, o seu equilíbrio de saúde, inclusive. Todas as vezes que a gente se esforça para além do nosso limite, e eu já falei de autoconhecimento aqui, da gente entender qual é o nosso limite, mas todas as vezes que a gente se esforça para além do nosso limite com frequência, vou fazer um breve parênteses. Não estou dizendo porque você está envolvido num novo projeto e você precisa se esforçar mais, então não se esforce. Não, é quando isso acontece com frequência, todas as semanas, você está se esforçando para além do seu limite, isso significa na prática que você está injetando cada vez mais cortisol no seu sangue. Cortisol é o hormônio do estresse, né? E aí, o que isso te dá? Sintomas como dor de cabeça, dor na região do trapézio, né? Tô falando de sintoma físico, para ficar mais fácil. Aí você vai para o cardiologista e ele fala: Nath, sua pressão tá alta, hein? Vamos entrar com um remedinho? E aí começa esse ciclo vicioso da dor, entende? Então, o ponto de partida, para de novo responder a sua pergunta, é a gente se colocar na nossa própria agenda e a gente se conhecer. E o que eu mais escuto é: para ela é fácil, a vida dela tá ganha, né? Porque todo mundo vê a gente por fora. A vida dela tá ganha, talvez ela não tenha filhos para criar, talvez o marido dela ajuda mesmo. Mas eu sou gente como você. E se colocar na nossa agenda é uma estratégia para gente como a gente. Então, essa é a minha pergunta agora, né? Quem está nos assistindo, realmente, Natália, às vezes pensa: para a doutora Ana, para a Natália, é mais simples, né? Por N questões. A gente sempre acha uma desculpinha para não assumir a nossa vida, mas vamos lá. Doutora Ana, já foi difícil para você se colocar na sua agenda? Mas sem dúvida. Você coloca tudo como prioridade, trabalho como prioridade, quando você tem filho pequeno, os compromissos dos filhos como prioridade, e a própria sociedade te leva para esse movimento, né? Porque tem uma cobrança muito grande que você dê conta de tudo e que você faça tudo muito bem feito. Se a gente olhar esse impacto do ócio criativo, nem as crianças hoje conseguem ter momentos de ócio criativo. Porque hoje a agenda de uma criança é igual à agenda de um adulto, é uma atividade atrás da outra, e quando elas ficam em casa sem fazer nada, o que elas falam? Eu estou entediado.
E o que a família faz? Já vai colocando outras coisas, porque ninguém suporta o tédio, não fazer nada, ou estar consigo mesmo, né? Então, sim, já foi muito difícil encontrar um espaço na agenda para as atividades próprias, mas hoje é exatamente isso, está na agenda. Tá na Né? agenda. E esse horário é um compromisso imutável, como todos os outros. Aí tá. Acho que essa é a grande sacada, né? Porque, inclusive, essa coisa, doutora Ana e Natália, da gente saber dizer ou não com uma boa argumentação, de você não querer atender o todo e deixar você minguando, né? É muito por aí. E, Natália, você, como é que você foi? Eu acredito que tenha sido uma evolução ao longo do tempo. Hoje, claro, é seu ambiente de estudo, essa gestão, né? Para você ter mais qualidade de vida e ensinar as pessoas também. Mas como foi a tua evolução? Quando é que deu um clique ou você pensou, não, eu preciso mudar? Perfeito. Então, me permita contar uma história aqui, Thaís. Breve, mas uma história, né? Eu costumo dizer que eu tenho 2 encarnações na mesma vida. Essa que eu vivo é uma segunda encarnação. Porque na primeira eu era jornalista também, viu, Thaís? Nós fomos colegas. E durante essa minha primeira encarnação, vamos dizer assim, eu trabalhei um tempo como CLT, e aí depois disso eu tive minha agência de marketing, uma agência que teve aí 10 anos de existência, e eu comecei a sentir as dores no físico. Então, eu tinha o meu compromisso em casa, eu tinha o meu compromisso com os meus colaboradores, eu dava aula na faculdade, entre uma série de tantos compromissos que todos nós temos na rotina. E aí, teve um determinado momento dessa rotina em que eu comecei a ir para o hospital, semana sim, outra também, no pronto-socorro. Porque as minhas crises de enxaquecas eram tantas que a medicação que o neuro me recomendava não era o suficiente para atenuar essa dor. E aí dessa enxaqueca vinha uma dor na região do trapézio, o que fazia também com que eu trabalhasse muito durante a semana e chegasse no final de semana, eu dizia, pronto, agora eu posso descansar. Então, eu dizia, eu posso descansar, mas o meu descanso era na cama. Então, ocorria também o isolamento social, que é uma das características que você perguntou. Eu normalizei isso como a maior parte de nós normaliza. A gente acha que a gente tem que aprender a conviver com a dor. E esse aprender a conviver com a dor evoluiu para um burnout. E na época, eu achei que o burnout, para mim, era sinônimo de fracasso. É por isso que eu falo tanto de letramento emocional. A gente precisa entender o que a gente sente e a gente precisa entender o significado disso e como agir com isso. Desse burnout, que eu havia entendido como fracasso, evoluiu para uma depressão. Foi quando eu fiquei 40 dias na cama. Então, eu precisei passar por um processo de dor, que foi um processo de dor de quase 2 anos e meio, para poder falar, beleza, então eu realmente preciso me colocar na minha agenda. E esse se colocar na própria agenda, Thaís, não é uma viagem para a Europa. Esse se colocar na própria agenda não é ir no shopping comprar uma bolsa nova. Ou então não é levar o filho no futebol. Primeiro a gente precisa lembrar que é um tempo para você. E que autocuidado significa minimamente você fazer uma pausa no meio da manhã e uma pausa no meio da tarde. Aí você vai falar, mas Natália, como é que eu vou fazer uma pausa e sair para tomar café todo dia? Mas também não é disso que eu tô falando. Uma pausa simplesmente de você, de repente, usar um óleo essencial que está tão difundido hoje no mercado e inspira e expira. Esse movimento repetido por 4 ou 5 vezes vai levar o tal do oxigênio para o cérebro. Consequentemente, você vai ter mais clareza emocional. Consequentemente, você vai olhar para o problema e não vai enxergar só o muro que é o problema. Você vai enxergar que do lado direito estão acontecendo coisas, do esquerdo, na frente e atrás desse muro, ou desse fator estressor, tem outras coisas acontecendo. Então, como foi que eu saí dessa? Letramento emocional, né? Comecei a fazer essas pausas conscientes. Falamos aqui de limites, né? De estabelecer limite claro com você mesmo. Né? Então, você começa a trabalhar às 8 e termina às 5. E aí, depois disso, você vai fazer coisas para você, para sua família, etc, etc.
E o desligamento digital, né, Thaís? A gente vive com isso daqui assim, e aí a grama do vizinho vai ser sempre mais verde, entendeu? Sempre vai. Então, desliga isso e vai na varanda da sua casa, coloca um pé na areia, na terra, sabe? Ouve o que o seu marido está dizendo para você na janta, porque uma situação que a gente também vive é a questão do presenteísmo, né? Muito no mundo corporativo a gente conhece o absenteísmo, que é aquela falta, aquela rotatividade que gera aquele turnover, etc. Mas hoje a gente vive, em função desse cansaço extremo, o presenteísmo, que é o seguinte: eu estou aqui no podcast com vocês, eu estou prestando atenção no que vocês estão falando e no que eu estou falando, mas ao mesmo tempo eu estou pensando no almoço que eu vou fazer, que horas que eu tenho que levar meu filho na escola, se eu vou ter condições de ir para academia ou não, se eu já fiz o post no Instagram. Então, tudo isso faz com que você vire o homem da caverna, que você ativa o seu sistema parasimpático autônomo, toda aquela conversa que eu iniciei conversando com vocês. E daí a gente já chega num ponto que a gente começa a falar sobre necessidade extrema urgente de mudança de hábito. Não é assim? A tecnologia tem inúmeros benefícios para o nosso dia a dia, para a nossa vida, mas, doutora Ana, passando a bola até agora para você, de que maneira vocês, profissionais da CLIA, percebem essa questão da conexão, da hiperconexão, o quanto isso tem interferido no nosso hábito, né, no nosso dia a dia, e de que maneira os profissionais da CLIA tentam ajustar isso junto ao paciente? Imagino que deva ser um super desafio, não é? É um super desafio, porque hoje a sociedade está hiperconectada, né, Thaís? A gente enxerga isso em todas as idades e em todos os locais. Então, o primeiro ponto é a gente trabalhar com a conscientização e com o tornar-se presente, né? Eu achei ótimo esse termo que a Natália usou, porque a gente estar de corpo presente e a mente em vários lugares ao mesmo tempo, né? Então, o próprio processo terapêutico, principalmente quando a gente faz no presencial, né? Hoje a gente tem a terapia online, que ela é efetiva, ela funciona, mas você está ali com o seu psicólogo e as suas mensaginhas estão entrando, né? E você está olhando aquele negocinho apitando. Então, falar que o online é igual ao presencial, balela, não é mesmo, né? Então, quando você está ali no presencial, que você se coloca inteiro na sessão, inteiro na relação, inteiro na interação, é ali que você vai praticando e que você vai aprendendo de fato, né, a estar presente de corpo e alma, né? E aí você vai trazendo a consciência daquilo que você faz fora, inclusive esse manuseio exagerado, né, de tecnologia, de tela, para que você possa também ir levando isso para as outras situações que você está, né? Porque isso que a Natália colocou acontece em todas as situações, em todos os lugares, dentro da empresa, dentro da família. Quando você está na academia, eu mesma muitas vezes estou na academia e estou trabalhando, né? Estou respondendo, não estou inteira na academia. Então, falar que a academia é um momento que eu tiro para mim é mentira, né? E aí é que muita gente também se engana. Ah, não, mas eu faço, você faz, mas você está conectado ali o tempo todo. Teu mental não está ali focado. Há pouco a Natália falou sobre a questão do foco, você também, doutora Ana. E hoje, o que tem sido mais fácil? A medicalização, né? Para você ter mais foco. E aí vem vários diagnósticos, às vezes diagnósticos feitos através da internet, né? Não exatamente com um profissional. E há um perigo gigantesco nisso, né, gente? Eu sou a leiga aqui do assunto, mas me preocupo muito com essa questão, porque cada vez mais é mais comum a gente ver as pessoas não tentando mudar hábito e sim trazendo a medicação para o dia a dia como algo totalmente normal. Estou exagerando, doutora Ana? Qual que é a tua percepção? Não, é isso mesmo, né? Hoje a gente vive a era da patologização, né? Tudo é doença. Tudo é medicado, e é muito mais fácil você tentar aplacar aquilo que está sentindo e você atribuir a algo externo do que você atribuir a alguma coisa que você tem que mudar em você mesmo, né? Então, eu tô cansado, eu acordo cansado, como a Natália comentou, eu chego em casa, eu desmaio, eu vou ver minha vitamina D, eu vou ver minha vitamina B12, eu vou ver se estou com problema de hormônio, e eu vou no médico procurar que ele me dê alguma coisa para melhorar aquilo que eu estou sentindo, né? E quando não melhora é porque não foi efetivo e não porque eu tenho que fazer alguma mudança de fato na minha vida, né? E isso falando
de vitamina. Agora, se você vai levando isso para a saúde mental, aí você vai tendo um monte de diagnóstico de transtorno de ansiedade, de burnout, e que muitas vezes poderia ter sido evitado com alguma mudança anterior aí que você fizesse no seu estilo de vida, né? Uhum. Natália, você, claro, trabalha com o conceito aí da sociedade do cansaço, né? A gente tem uma obra que está ficando muito conhecida, nos últimos anos ficou muito conhecida, do sul-coreano Byung-Chul Han. De novo, Byung-Chul Han, isso. Isso. Essa obra dele, qual é, na sua percepção, a maior contribuição que ele traz para a gente? Porque sim, há uma constatação de que é a sociedade do cansaço, mas na sua visão, o que ele traz de melhor para a gente? Legal. Aí a gente precisa... Eu gosto muito desse livro e que bom que você me fez essa pergunta. Porque a gente precisa, me permita só contextualizar um pouquinho o que é esse livro para gente... Para quem está aqui nos ouvindo e ainda não ouviu falar, para ficar curioso, ir lá e comprar e ler, né? Mas então, o que ele fala? Ele começa falando desse livro, assim, do cansaço na sociedade contemporânea, né? Então, ele diz que décadas atrás a gente vivia numa sociedade disciplinar, imersos numa sociedade que precisava cumprir regras por obrigação. Então, para um exemplo mais claro nosso e mais perto, ditadura. Certo? Ditadura no Brasil, acho que já fica claro a gente lembrar do que era uma sociedade disciplinar. Agora, hoje, a gente vem imerso no que ele chama de sociedade do desempenho. Então, o que acontece? Agora, nós somos convidados a todos os momentos a nos superar, a ser melhor a cada dia, a buscar constantemente a produtividade, o sucesso e a realização profissional. Então, por mais que nós sejamos colaboradores de empresas, a sociedade atual acaba nos exigindo que a gente se torne empreendedores de nós mesmos, ele diz, né? Então, ele até traz a questão da otimização e da tecnologia que vocês estavam falando agora. Ele diz que a nossa mente e o nosso corpo acabaram se tornando produtos que precisam ser cada vez mais otimizados, como se a gente estivesse de novo nessa busca incessante por produtividade, por eficiência. E a tecnologia, né, que vocês bem citaram aí, ela poderia ser a nossa aliada num processo de descanso e lazer. Mas, na verdade, ela tem um efeito totalmente contraditório, porque ela acaba aumentando a pressão por resultado, nos faz sentir mais exigidos, porque lembra que eu falei que a grama do vizinho é sempre mais verde? Então, nesse contexto, o cansaço vai se tornando não apenas físico, mas ele vai se tornando também mental e emocional. Existe uma diferença entre você acordar de manhã, olhar no espelho, segundo o Han, né? Acordar de manhã, olhar no espelho e dizer assim, eu posso, eu vou. Né? Então, assim, é um momento de empoderamento para você se sentir resiliente frente aos desafios que acontecem. Beleza, isso é ótimo, tranquilo. O problema é quando a gente se torna o nosso próprio opressor com aquelas questões de autoajuda que não são muito reais, como, por exemplo, você pode ser o que você quiser, basta você se esforçar, o cansaço, ou melhor, o sucesso só depende de você. Então, essas frases, elas geram, sim, um impulso, mas também uma pressão muito constante. E aí ele fala de autoexploração, que essa sociedade de hoje nos leva a uma autoexploração porque não tem mais uma linha clara entre o que é trabalho e o que é lazer. Tá aí, gente, né? Então, hoje nós tivemos aqui, em poucos minutos, vários insights, várias trocas interessantes, não é, doutora Ana? Inclusive, a gente quer te agradecer demais, viu, Natália, por ter aceitado estar aqui com a gente hoje. Sua contribuição foi realmente muito bacana, muito benéfica. Doutora Ana, antes da gente encerrar, precisamos lembrar que você que nos assiste, né, e você que está já sentindo esse cansaço patológico que a gente diz, né, que você já não tem muito uma saída, procure profissionais que são especializados, procure pessoas que entendem do assunto, que estudam este assunto, não é, doutora Ana? Essa procura por um profissional que está nesse dia a dia e estuda isso é fundamental.
É sim, Thaís, porque são coisas que a gente vive o tempo todo, mas você muitas vezes não consegue fazer uma mudança por conta própria, né? Eu acho que isso que a Natália colocou, do quanto a gente vai olhando o tempo todo essa grama do vizinho mais verde, e eu tenho uma grande ressalva com essa questão, né, dessas frases de autoajuda, porque realmente coloca como se a responsabilidade do fracasso, da incapacidade fosse sempre seu. Né? E durante o dia, a gente vai fracassar num monte de coisa. Ninguém consegue ter sucesso em absolutamente tudo que faz em 24 horas. Então, você poder lidar com isso e você perceber, é fundamental que você procure aí uma ajuda especializada para você poder ir entendendo, primeiro, quais são os seus limites, qual é o momento de fazer não, o que é bom para você, né? E o que é que de fato você quer, porque não necessariamente você quer aquilo que você enxerga nos outros, às vezes o seu desejo é outro. Né? E você admite isso primeiro para você, para depois colocar em prática, às vezes é um passo bem difícil. Exatamente. Muito obrigada, doutora Ana. Natália, obrigada. Seja sempre bem-vinda, viu? Obrigada a vocês por me receberem aqui na CLIA. Um abraço para vocês e estou sempre à disposição. Até a próxima. Até! E para você que nos vê, para saber mais sobre os nossos serviços, é só acessar o nosso site cliapsicologia.com.br. Lembrando que se você gosta mais do presencial, nós temos sedes em Santo André, Piracicaba e também em Campinas. Entre em contato com a gente. Também estamos em todas as redes sociais como Clia Psicologia. Um grande abraço para você e até o nosso próximo Papo Clia. Tchau, tchau.